Dudu Oliveira tá na área pra gente falar de uma arma do Atlético. A bola parada, isso mesmo, né, Dudu? Exatamente, TT, porque o Atlético na temporada passada teve muita dificuldade nesse quesito na Série B, marcava pouquíssimos gols, né, que vinham dessa bola parada, mas mudou a situação de uma temporada para outra. O Atlético tem 15 gols marcados no Campeonato Brasileiro e 7 são de bola parada, então 46% dos gols do Atlético saem dessas jogadas. A equipe marcou contra o Santos e o Cruzeiro de pênalti, 3 faltas de maneira indireta, no caso cruzamentos para dentro da grande área contra o Fluminense, no Clássico Atletiba e contra o Botafogo, uma de falta direta, que foi aquela cobrança do Lucas Esquivel maravilhosa contra o Botafogo, e uma de escanteio contra o Atlético Mineiro. Então, nesse início de Campeonato Brasileiro, o Atlético está apostando bastante nesse quesito, e o Odair Hellmann já citou algumas vezes que é uma arma que o Atlético gosta muito de utilizar. Tem bons cabeceadores como o Aguirre e o Teran, mas também tem ótimos cobradores, como por exemplo o Lucas Esquivel. Então o Atlético está aprimorando essa bola parada e que pode ser uma arma, pode decidir mais jogos no Campeonato Brasileiro e melhorar a campanha do Atlético. Faz a diferença, né, Jana? Né? É bem expressivo realmente o número. Até nesse último jogo foi um gol assim, né? Mas acabou que o Atlético não conseguiu o resultado. Mas se você olhar de maneira geral, o Atlético ele acaba somando muitos pontos dessa maneira. E são jogadas que o time tem ensaiado no dia a dia, né? São trabalhadas ali esse tipo de jogadas, porque realmente pode definir. A bola parada defensiva, que já foi um problema grande para o Atlético, e agora a bola parada ofensiva, que está se tornando uma arma, né? E é fundamental, porque muitas vezes você vai encarar um adversário mais qualificado, difícil, né? Como foram nas últimas rodadas. E muitas vezes uma jogada de bola parada, ela pode salvar ali a safra, né? Pode salvar o teu jogo. Não necessariamente você vai ter controle do jogo, ou vai ter posse de bola, ou grandes finalizações, oportunidades para você poder construir aí jogadas ali, né? Mas jogadas de cobranças de falta, escanteios, elas acontecem para os dois lados, e o Atlético pode ter como um benefício ali o fato de estar se sentindo confiante para decidir dessa maneira. E você vai se sentir confiante não só treinando bem, mas também fazendo isso acontecer nos jogos, e está acontecendo, né? O Atlético está conseguindo fazer gols assim, de maneira ensaiada, né? Com um trabalho que vem sendo executado no dia a dia, e principalmente nos jogos fora de casa pode ser um recurso bem interessante para a equipe. Eu acho que assim, uma coisa que a gente cobrou muito, principalmente no ano passado e até 2024, né, que é o ano da queda, é que o Atlético precisava evoluir, principalmente na bola parada defensiva, né? E melhorar na ofensiva também, naturalmente. E melhorando nas duas, né? Melhorando nas duas, isso é muito importante. O Atlético tem conseguido fazer gols, tem conseguido aproveitar. Ano passado chegou um momento em que mais de 50% dos gols sofridos na Série B do Campeonato Brasileiro era de bola parada, que o Atlético sofria, né? O Atlético sofria de um nível assim inacreditavelmente alto, né? De gols de bola parada, e agora tem aproveitado, tem feito, né? E nos últimos minutos, né? E agora exatamente. Fez nos últimos minutos. Agora, é claro que é uma situação importante para você conseguir ter uma estratégia melhor, você conseguir trabalhar, e isso é o tempo de preparação também, né? O tempo que a equipe do Atlético está conseguindo se preparar para os jogos, mesmo que os últimos 2 jogos ali tenham sido mais difíceis por conta da viagem, né? O Atlético teve que ir para Salvador, de Salvador direto para BH, nunca é tão fácil assim. Mas o Atlético tem conseguido trabalhar melhor. O Atlético esse ano demorou mais para jogar pela primeira vez. Tudo bem que perdeu 3 jogos, né? 3 jogos apenas com o time sub-20. E daí depois que veio jogar a primeira vez contra o Coritiba na Arena da Baixada. Mas é um tempinho um pouquinho maior. Lembrando que o Atlético, assim como o Coritiba, como a Chapecoense e o Remo, foram times que terminaram as suas competições em novembro do ano passado. Então elas sim tiveram um pouco mais de tempo de descanso e até mesmo de preparação, principalmente para o Atlético, que jogou muito menos do que a maioria, né, no campeonato estadual. E esse tempo e essa permanência do treinador, você consegue potencializar outras coisas, né? Imagina se vem o treinador
Talvez a bola parada não vai ser o principal que ele vai treinar. Ele vai ter que destruir o que estava sendo feito, quebrar no meio um trabalho, para daí começar de volta com coisas mais básicas, com um conceito de jogo diferente, com um conceito novo que um treinador iria implementar. Isso não precisou acontecer, porque o Odair permanece. O Odair hoje, o time já tem um padrão de jogo, todo mundo sabe já como o Atlético vai jogar, só que ao mesmo tempo ele pode focar em outras coisas para evolução. Eu gosto muito de treinadores e times que treinam a jogada ensaiada, porque, igual o Odair já mencionou algumas vezes em coletivas, bola parada decide quinta rodada de Brasileirão e decide final de Copa do Mundo. Então é importante você ter uma variação para não ficar sempre a mesma coisa. Daí você vai lá, bate 20 escanteios do jogo, todos no primeiro pau, o zagueiro tira. Eu acho que pode haver... E existia esse padrão no Atlético antes. Exatamente, pode haver mais jogadas ensaiadas. O Atlético tá se saindo melhor? Tá. Mas ainda falta pra mim. Tem alguns times no futebol brasileiro que estão conseguindo fazer essas jogadas ensaiadas e estão levando vantagem em algumas partidas. Então eu acho que o Atlético pode melhorar nesse quesito também, porque vai ser importante. O Atlético não tem uma equipe tão qualificada para chegar ali entre os 8 primeiros com tranquilidade, mas eu acho que se treinar mais um pouquinho esse quesito, vai dar mais trabalho. Porque a jogada ensaiada, ela acaba trazendo uma imprevisibilidade para o adversário, né? Você pode entender ali a maneira como o time se comporta taticamente, mas a jogada ensaiada, ela pode acontecer em cada momento de um jeito. Então, eu acho que isso ajuda a equipe também a se sentir mais confiante para definir esse tipo de jogada, né? Quando você encara um adversário mais difícil, ali que vai ser difícil de você tentar entrar naquele combate tentando medir ali o nível técnico, né? Então, a jogada de bola parada, que permite ali jogadas ensaiadas, ela traz um recurso que é favorável. Agora, como o Atlético tem conseguido aproveitar, mesmo que não seja ainda de uma forma ideal, isso traz confiança para a equipe continuar buscando evoluir nisso. Eu não gosto muito desse termo, porque se eu fizer uma pergunta para vocês, o que é uma jogada ensaiada? Vocês vão saber me responder? Cara, tem algum... Daí vem a questão do que eu acabei de falar. Efetivamente, você quer que o Atlético treine jogada ensaiada. O que é uma jogada ensaiada? Uma jogada imprevisível que o adversário não espera. Tudo que é treinado durante a semana é para ser imprevisível. Mas nesse caso, o Atlético ele vai treinar e todos os times vão fazer o quê? Eles vão observar a bola parada defensiva do adversário no treinamento. E ele vai tentar fazer uma jogada para que afete a fase ruim da defesa de bola parada. Mas eu imagino que possa treinar. Mas como que daí a gente não justamente vê nos jogos? Eu estou falando que essa ideia de jogada ensaiada... Mas eu acho que você não pode repetir um padrão. Utópica. Você não pode repetir um padrão. Você vai jogar no primeiro pau, sempre no primeiro pau, vai ser previsível. Depende se você vê os vídeos e pegar 10 jogos do time que ele é fraco defensivamente no primeiro pau, você tem que jogar onde? Não. Entende? Beleza. Mas daí... É nesse Mas sentido. às vezes você pode fazer uma jogada com jogadores específicos, né? Claro, com certeza. Aí você avança pra dentro da área, o outro vai ficar na sobra onde não tem ninguém. Por exemplo, uma jogada ensaiada. Com certeza. É que eu acho que o conceito jogada ensaiada, ele é muito amplo, num sentido de que não tem muito que a gente falar. E já vi muito torcedor. Uma vez eu perguntei pro torcedor isso. Ele falou, não tem uma jogada ensaiada. Eu falei, o que é jogada ensaiada? Eu acho que é uma jogada que era um passar pela bola e o outro fazer o cruzamento. Foi o que o torcedor me falou. Sim. No caso, eu não tô falando que você tá falando isso. Tô dizendo que as pessoas têm na cabeça essa questão que é muito utópica no geral. O próprio imaginário coletivo é muito grande nisso aí. Porque vem 3 jogadores na bola, quando vão 3 jogadores na bola, você pode pensar, por exemplo, Viveiros bate de um jeito, Esquivel bate de outro. Né? O Zapelli bate de outro. Sim, mas aí você confunde o adversário. Depende, porque o adversário sabe quem vai bater. Porque é um padrão. Ele sempre segue um padrão. Se você for pegar lá as faltas do Atlético, escanteio pelo lado direito sempre vai bater o Esquivel, escanteio pelo lado esquerdo vai bater às vezes algum destro, né? Quando o Zapelli tem campo, o Zapelli. Quando o Zapelli em campo é o Zapelli, exatamente. Então o time adversário também já está preparado para isso, né? Claro,
pode-se colocar um posicionamento diferente, que aí às vezes você vai bater direto lá e parece que nem é jogada ensaiada, mas aquilo foi treinado durante a semana, talvez. É que se você for seguir o termo jogada ensaiada, é uma jogada que você ensaiou durante a semana para você executar no jogo. Por isso que eu tô falando que todas as jogadas são ensaiadas. Então, Entendeu? mas daí, se você segue um padrão, você perde a questão da jogada ensaiada, e a gente não vai pro termo literal, que é a imprevisibilidade. Porque se você bater 20 bolas no primeiro pau, não é uma jogada ensaiada. Parece que todo mundo faz isso, entendeu? Sim, São poucos times que, por exemplo, batem um escanteio curto, giram a área inteira e daí fazem o cruzamento do outro lado. Assim como aquela jogada de fazer o cruzamento lá no segundo pau pro cara que é mais alto do time cabecear pro meio da área. Ou, por exemplo, fica um cara ali na entrada da área, tá todo mundo imaginando um cruzamento e o cara rola pra trás, o outro chega batendo. Entendeu? Exatamente. Tem várias possibilidades. Você vai bater no gol, você bate pra trás. Se você tem um finalizador a média distância bom, você pode usar esse tipo de jogada. Se você tem um cara mais alto, você pode fazer essa jogada que o Doc falou. Pra mim, jogada ensaiada é aquilo que você treina durante a semana que ninguém viu. Né? Então, não pode ser uma coisa que você tá fazendo há 3 meses a mesma coisa. Daí não é ensaiado. Porque daí no Atlético tem um padrão. O Pois Zapelli ou o João Cruz, ou o único que sabe bater escanteio no Atlético, eu acho que você tem que ter cartas na manga ali. Não, mas se você bate são coisas que você... 3 vezes do mesmo jeito porque você ensaiou aquilo, não se torna uma jogada ensaiada? Mas aí ninguém viu se foi durante a semana, você bateu de um outro jeito diferente. É que daí também tem a questão da execução. Porque o cara não é um robô ali que vai jogar a bola sempre no mesmo lugar, né? Esse que é o problema. Às vezes ele vai bater mal na bola. Poucos que conseguem. Às vezes o Esquivel vai bater mal na bola, às vezes o Zapelli vai bater mal na bola. É complicado, né? Não é uma coisa também. Mas como a gente não vê vou jogar a bola treinamento... exatamente Mas aí é naquele cara ali. tentativa e erro, Mas, né? por exemplo, como a gente não vê os treinamentos, e daí, sei lá, o Zapelli bate 10 escanteios no jogo. Todos vão no mesmo lugar e todas as vezes o jogador tira. Parece que não tem treinamento. Parece que ele tá jogando a bola na área por jogar. Sim, mas não é isso, né? Muitas das vezes não é isso, né? Porque... você tem um posicionamento médio. Inclusive, uma das coisas que é mais treinado durante a semana é o posicionamento de jogada aérea, ofensiva e defensiva. Do treinador, simplesmente, ele vai posicionar os caras pensando no adversário. Ele vai pegar lá o posicionamento médio defensivo do time da Chapecoense. Aonde fica o Doma na área? Quem que precisa marcar o Doma na bola aérea ofensiva da Chape? E ele vai fazer isso, ele vai tentar trabalhar isso no treinamento. Assim como ofensivamente também é igual. E daí, claro, que daí a execução disso, ela é difícil. Às vezes o Atlético pode ficar cruzando bola, sei lá, pro Aguirre cabecear, treinar isso. Errar o cruzamento, o Julimar cabecear e fazer o gol. Né? Cabeceou, jogou no primeiro pau ali, deve ter sido ensaiado. Por exemplo, nem sempre. Aquela cobrança de falta que o Esquivel fez gol contra o Botafogo. Vocês acham que é uma jogada que é ensaiada durante a semana ou foi do jogador naquele momento? Vou bater direto porque o goleiro tá um pouco mais adiantado. Mas aí foi uma cobrança de falta, porque ele acertou num lugar que dali é muito difícil. Mas ele falou na entrevista, ainda bem que entrou. Ou seja, ele não tentou bater no gol. Então, ele tentou cruzar. Eu acho que ele errou jogar pra área. Tá tudo bem. Ele tentou cruzar. Tudo bem, acontece. Aconteceu com o Ronaldinho Ótimo. em quarta de final de Copa do Mundo. Eu também acho que o Ronaldinho tentou cruzar e errou o cruzamento naquele lance da Copa do Mundo. Né? E ele fala que ele tentou bater direto. Que antes ele não falava nada, agora ele fala que ele tenta bater direto. Mas assim, não entrou, foi bonito, ponto. Sim. Né? É o que eu falei, então você pode ficar... Também tem uma dosinha de sorte. Claro que tem. Você pode muitas vezes treinar que você vai bater toda a bola no segundo pau, é o que eu falei da questão do gol do Julimar contra o Galo. E o cara errar a cobrança e a bola no primeiro pau, o Julimar desviar e fazer o gol. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer em diversas oportunidades, mas eu acho sim que o treinamento ele é feito pensando nisso. A bola parada é lá. O jogada ensaiada, pra mim, não é onde você vai tocar, se vai ter mais cara ali, se você vai tocar pra esquerda, pra direita, e daí vai rodar a área inteira, aí vai voltar no outro cara, né? Pra mim, isso não é uma jogada ensaiada especificamente. Isso, pra mim, todas as jogadas de bola parada, geralmente, elas são treinadas. Né? E pra mim, o termo jogadas ensaiadas, ele acabou sendo um pouquinho banalizado, porque... parece que tem que ser algo muito... Não tem uma definição, parece, né? Exatamente, não tem parece não que tem é uma um definição. plano, né? Exatamente. Um plano, Cada um vai ter opinião, igual o torcedor que falou com o Dal, que acha que passar a bola no... corta a luz, passa a bola eu ali... acho que a jogada entendeu? ensaiada é uma coisa temporal. Entendeu? Eu acho que é diferente, por exemplo, de um estilo de jogo, de um padrão de jogo, de uma maneira que o jogador bate. Ele tem que trazer algo ali que surpreenda o adversário.
por mais que você, né, não vá conseguir, fazer uma coisa completamente extraordinária ali, mas como o futebol é um esporte coletivo e você conta também com jogadores que têm ali as suas habilidades, você pode treinar coisas diferentes no dia a dia, que vão além só de você estudar a maneira como você vai encarar um adversário X. Eu acho que a jogada de bola parada, ela tende a te dar mais a possibilidade de ensaiar coisas diferentes. Então, daí eu sempre vou chegar daí no termo da bola parada aqui, e já comentamos aqui, imprevisibilidade. O Ronaldinho criou uma jogada ensaiada que poucas, ou não lembro se alguém tinha feito antes dele, que provavelmente fez, que foi a cobrança de falta embaixo da barreira. Inclusive o Lúcio Flávio, daqui a pouquinho nosso convidado, fez gol de falta por baixo da barreira. Então, ele teve jogadores já que fizeram isso, mas depois que o Ronaldinho começou a fazer mais vezes, daí se popularizou sempre ter um jogador ali atrás da barreira deitado. Pra deitar. E daí não se torna mais uma jogada ensaiada porque já se tornou previsível. Entendeu? Porque você já tá, né, não deixando essa possibilidade acontecer, né? Você acaba se preparando para isso. Mas você pode tentar fazer uma curva com a bola, assim. Tem que treinar o chute, né? Exatamente. O Thiago Manu falou, dá pulinho pra cobrar o pênalti e jogar ensaiada? Sim, o cara treinou daquele jeito. A batida de pênalti, mas ele não deixa de ser ensaiado, porque foi o cara que... O cara treinou a semana inteira daquele jeito. Mas daí, pô, você é um cara que já bateu 100 pênaltis na carreira e já não é mais... Daquele jeito. O Jorginho continua batendo daquele jeito, dando pulinho e continua fazendo gol, né? Mas daí é eficiência. Henrique Dourado, Gabigol, daí a gente vai entrar nos especialistas.